Nós nos conscientizamos do que de fato acontece no mundo, no Brasil e no mundo, ou ficaremos nesse eterno ciclo vicioso, apostando e querendo que essas marionetes lutem a nossa luta. Preste muita atenção no que o João Dória vai dizer e perceba que se Bolsonaro fosse tão diferente dele, assim como o Dr. Enéas de fato era diferente dos dois, totalmente contra privatizações, contra entregar o nosso patrimônio, contra estar comprando insumos de fora quando a gente tem tudo aqui, poderíamos assumir o nosso lugar de potência, ao invés de exportar matéria-prima rara, de graça e comprar o produto feito aos olhos da cara. Esses caras fazem isso porque são pagos para isso. Então eu quero que você preste atenção que o entreguismo de Bolsonaro é o mesmo de João Dória. Veja ele falando com a China. Lembre-se de tudo que aconteceu. Eu não vou colocar a parte de Bolsonaro falando essas coisas, porque eu já fiz diversos vídeos na época mostrando ele lá na China, dizendo que aquilo ali era um país capitalista. Vocês lembram disso? Acredito que a maioria dos despertos aqui não tem a memória tão curta. E mesmo ele e Dória se odiando, os dois casam, né? Os dois compactuam com a mesma ideia. Estão em prol do mesmo objetivo. Escute só. São 62 áreas de desestatização, entre as quais eu destaco rodovias, ferrovias, hidrovias e aeroportos. Essas 4 áreas de infraestrutura nós vamos levar para investidores chineses, construtoras, bancos e investidores. Nós vamos levar também oportunidades do agronegócio, do agribusiness. São Paulo é o estado com a maior produção agrícola do país na sua diversidade. É o estado líder mundial em açúcar, álcool, etanol, laranja e suco de laranja. Eu tenho muita estima pelos chineses, pessoalmente, além de ser um profundo admirador da China, do seu crescimento, do seu desenvolvimento, da sua força de trabalho. Eu aprecio muito isso. Os chineses gostam de trabalhar. A parte que mais me chama a atenção, família, é essa que ele diz aeroportos, porque é o que o Bolsonaro fez essa semana. Justamente isso. Estão entregando tudo, absolutamente tudo. Vão tornar uma nação rica como essa pobre, porque não adianta a gente ter tudo e tudo pertencer aos outros. Uma nação que se submete a isso, ela vai ser mais pobre do que qualquer outra, sem contar o desgoverno que rola. Pra quem ainda pensa, mas Davi, não tem coisa que tem que privatizar mesmo, que dá prejuízo, isso é uma mentira, família. Isso é uma grande mentira, que os intelectuais pagos por esse tipo de gente como o Dorian fala pra vocês com aquela máscara de defensor do povo. Tem programas como o Pano nos Is mesmo, que tem gente que chama aquilo de jornalismo. Aquilo não é jornalismo. Aquilo é um programa pró-governo. Simples assim. Nesse trecho que a gente viu o Dorian falando, querendo privatizar tudo também, deixa claro que esses homens servem ao sistema. Eles se odeiam de fato, porque eles são gananciosos, eles querem a posição de destaque. Eles correm para servir melhor ao sistema. Mas no fim, seguem pelo mesmo caminho, um mais rápido, outro mais devagar, mas seguem pelo mesmo caminho. O povo tem que entender isso. Falando de privatização, para você ter a noção de como isso é ruim, você vê que todos os corruptos são totalmente a favor das privatizações. E já digo logo porque são. Eles são a favor porque não pensam nem um pouco no povo, não estão nem aí para a nação. O próprio Bolsonaro já disse que o Brasil era um lixo. Ele já falou isso. Vocês lembram? Já me falaram que era no plenário, o cara gritou, um pedrada gritou: se fosse da Suécia, você não estava criticando. Eu falei: imbecil, se fosse da Suécia, vai querer vir com esse lixo aqui? Eu vejo alguns japa por aqui. Isso é muita piada, brincadeira de japa. Vamos fazer. Eu nunca vi um japonês pedir esmola. É uma raça que tem vergonha na cara. Passa-se os anos, meus irmãos, e algumas coisas que a gente vê nunca saem da memória. Esse vídeo de Bolsonaro nunca saiu da minha cabeça, porque é muita hipocrisia, a gente fica entalado, sabe? Porque o que a gente tem vontade é dizer um monte na cara dele. O cara dizer que raça, né? Ele fala assim, que os japoneses têm vergonha na cara, insinuando que nós brasileiros não temos porque pedimos esmolas. O povo brasileiro é o povo mais herói que existe no mundo, porque nenhum povo aguenta a exploração, nenhum povo tem essa raça de víboras de políticos que a gente tem aqui. Garanto que se fosse o Japão não teria aguentado nem 10% e não seriam tão passivos como nós somos. No Brasil, a imensa maioria das pessoas preferem seguir o exemplo de Cristo, do sacrifício, da outra face. É um povo verdadeiramente cristão. E é a sorte de homens como Bolsonaro, Michel Temer, Lula e etc. É a sorte deles. Eles deveriam dar graças a Deus. Mas ao invés de fazer isso, fica humilhando a própria nação, dizendo que lá tem vergonha na cara e aqui não, porque se pede esmola. Vai lá, Bolsonaro, e tenta fazer o que você faz aqui, lá no Japão, pra tu ver o que acontece. No mínimo vai voltar com uma katana atravessada de um lado pro outro. Dá graças a Deus